Olá, a paz do Senhor a todos. O texto que nós vamos conversar hoje é um texto bem conhecido de muitas pessoas. É um texto em que Jesus promove um dos grandes milagres dentro do seu ministério. É um texto em que ele fala, através das suas palavras, de uma das grandes ressuscitações que ele promoveu. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos fala assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Vamos ler só até o versículo 15. Amados, esse texto é um texto muito importante para nós, porque muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que essa viúva. Essa viúva, ela havia perdido tudo. E por eles estarem ali, num contexto de um povo do Oriente, em que praticamente as suas tradições, os seus conceitos não mudaram até hoje, nós sabemos que as mulheres naquele momento e naquela região são colocadas como de uma forma diferente do que nós temos a mulher hoje no nosso contexto ocidental. A mulher ali naquela região, ela não tinha condições de prover o seu sustento. Ela não trabalhava, ela não exercia uma condição ativa dentro da sua casa. Ela dependia exclusivamente das mãos e da força de trabalho do homem. Eram raras as ocasiões em que a mulher era colocada realmente em um trabalho e que era remunerada, que ganhava realmente para isso. Geralmente, quando isso acontecia, ela participava desse trabalho de forma familiar. Era um contexto dentro da sua família. Ela não trabalhava para outras pessoas, trabalhando para receber algo em seu sustento. E nesse caso, essa mulher, essa viúva, ela já havia perdido seu marido. O homem, naquele momento, é que colocava o alimento, pagava as contas, comprava as roupas. E ela já havia tido uma grande perda. Ela já não tinha uma forma, alguém para apoiá-la. E esse jovem veio como uma forma de esperança na vida dela. Ele crescia, se fortalecia, trabalhava e ajudava ela a se sustentar e sustentar a sua casa. Mas naquele momento, ela teve uma outra grande perda. Ela perdeu o seu filho. E a morte trouxe muita tristeza para ela, porque naquele momento ela estaria totalmente numa situação de extrema fragilidade. Porque ela não teria como se sustentar, não daria conta de prosseguir com a sua vida. Ela teria que muitas vezes, de forma que conhecemos na história, viver de esmolas, de ajudas das pessoas. Esse texto, ele fala muito com cada um de nós. Porque em vários momentos de nossas vidas, nós sofremos perdas. E não só perdas de entes, de pessoas queridas, de pessoas amadas, mas várias perdas que nos enfraquecem. Várias perdas que nos entristecem. Perdas essas que nos fazem, muitas vezes, recuar. Achar que tudo acabou.
que não temos para onde ir, não temos o que fazer. Muitas vezes são perdas que machucam a nossa alma e que atrapalham o nosso caminhar. E não só o nosso caminhar físico, mas o nosso caminhar espiritual. Queridos, queridas, saibam que a sua história não acabou. Você pode ter sofrido uma grande perda, está passando por uma grande dor, uma grande luta, uma grande tribulação. Você pode estar frágil, fraco, entristecido. Mas saiba que existe um Deus que te consola, te conforta e te fortalece. Ele é o seu porto seguro. Você pode confiar nele a cada dia, a cada instante. Não é porque o seu sonho, a sua vontade, aquilo que você amava, morreu, que a sua vida acabou. Não, é nesse momento é que tudo vai começar. Basta você crer. E se você crer, a você será dado. Basta querer e pedir, porque o seu Deus, o Filho de Deus, julgará a sua causa e te fará entender que você é suficientemente bom para ter aquilo que pediu. Jesus, naquele momento, viu a dor, a tristeza daquela viúva. E ele tem certeza, tenha certeza disso, ele tem visto a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia. Porque você tem colocado isso diante dele. E se você não tem colocado isso diante dele, tem procurado resolver a sua situação com as suas forças, com as suas mãos, ou buscado de outras formas, em outras pessoas, muda. Agora é hora da mudança. Agora é hora de fazer o que tem que ser feito. Confiar naquele que é o único que pode te ajudar. Confiar naquele que é o único que pode te fortalecer. Confiar naquele que é o único que pode te dar. E não só dar coisas para o seu lado financeiro, seu lado material, mas te dar algo para o seu lado espiritual. Não adianta você simplesmente juntar tesouros nessa terra, mas não ter nada juntado para a vida eterna com Jesus. Se você não se fortalecer espiritualmente, de nada adiantará ter ouro, ter prata, ter dinheiro, ter casa, ter carro, se você não tem a paz. A célica paz que reluz da cruz do nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz e derramou seu sangue inocente para te salvar. Aquela mulher, quando viu Jesus chegando, ouviu ele falando com ela, foi o único momento, o último suspiro, e ela depositou a sua confiança em Jesus. Quando ele virou para ela e falou, não chores, ele não simplesmente deu um conselho, como nós fazemos muitas vezes com aquelas pessoas que estão entristecidas. Ele falou de forma firme, categórica, para que ela entendesse que aquilo que ela estava passando, aquele momento que ela estava passando, era apenas um momento passageiro. Era algo que iria ficar para trás. E o Senhor, hoje, Ele vem falando com você a mesma coisa. Não chores, não desfaleça, não enfraqueça, porque Ele quer te resgatar, Ele quer te fortalecer. Dobre os seus joelhos hoje. E se você tiver que chorar, chore, mas chore aos pés do Senhor. Chore de alegria, porque Ele tem ouvido. Ele tem sondado o seu coração e conhecido a sua necessidade. Chore, chame por Ele, clame por Ele, que Ele fará algo maravilhoso em seu favor. E o texto fala que o Senhor tocou no esquife, tocou no caixão e fez o jovem recuperar. Jesus, naquele momento, ele passou por cima de tudo, de todo o conhecimento do homem. E o conhecimento do homem, naquele momento, falava que ninguém, a não ser aqueles que tinham preparado o corpo e que carregavam o caixão, poderiam tocar. E mesmo aqueles que tinham preparado o corpo e tocavam no caixão,
Eles tinham que se purificar durante 7 dias após aquilo, porque eles se tornariam imundos naquele momento. Mas Jesus não quis saber o que o homem entendia, o que o homem pensava, porque o que importava era o que o Senhor poderia fazer. E ele fez algo muito bom, de muita importância para a vida daquela mulher e para a vida daquela população que estava ali acompanhando, que conhecia ela, que sabia que ela se enfraqueceria com aquela perda. Mas Jesus demonstrou que ela não precisava de se enfraquecer diante daquela perda, porque ela tinha um Deus que fortalecia muito mais. Ela tinha um Senhor que daria tudo o que ela precisava. E quando o Senhor Jesus, naquele momento, ressuscitou, chamou o jovem à vida e o entregou a ela, o último versículo que nós vemos falou, e entregou a sua mãe. É o que o Senhor Jesus quer fazer com você hoje. Se você perdeu a esperança, se você perdeu a fé, se você perdeu o caminho da sua salvação, é hora de você crer e chamar por Jesus, que Ele te dará uma nova forma de vida, que Ele restaurará a aliança que foi perdida, porque a aliança que Ele tem com você, ela nunca foi perdida, mas a sua, ela foi rompida. Então restaure agora essa aliança com o Senhor, que Ele te dará novamente o caminho certo, o rumo certo para a salvação. Não adianta buscarmos algo para essa vida se não tivermos a paz dentro de nós. Se nós não conhecermos Jesus de verdade. Se nós não sentirmos a sua presença verdadeiramente. De nada adiantará. Não adianta construir algo para essa vida, meus queridos, se o Senhor Jesus não faz parte disso. Chame Jesus para dentro da sua vida. Chame Jesus para dentro do seu coração, para dentro da sua alma. E Ele reestruturará. Ele dará a você tudo o que você precisa. O amor, a paz. Te tirará desse momento de dor, de angústia, de aflição, de estresse. Porque só Ele pode. O homem, com a sua ciência, ele acha que pode fazer. Mas o homem é feito das mãos do Senhor. E a ciência só existe porque Jesus fez o homem e deu capacidade para que o homem progredisse e prosperasse dentro das ciências. E Ele fez com que o homem pudesse chegar a conhecer um pouco sobre as coisas. Mas um milagre só acontece quando Ele vem direto do céu para a nossa vida. E o Senhor quer fazer esse milagre. Ele quer te restaurar, quer te fortalecer, quer te dar salvação. E se você quer que o que foi perdido seja restaurado, seja reestruturado, agora é hora. O nosso momento é agora. O seu momento é agora. Curve-se ao Senhor. Faça com que Ele ressuscite tudo na sua vida. Faça com que Ele traga à vida novamente a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua dignidade e, mais do que tudo, a sua salvação. Não perca a sua salvação por nada nesse mundo. Não deixe com que a sua salvação morra, porque o Senhor Jesus não quer que isso aconteça. Ele quer te dar vida e vida eterna em abundância. Que essa palavra ela possa se cumprir na sua vida e ser verdadeiramente um fortalecimento para o momento que você esteja passando. Creia que o Senhor pode tudo. Basta você deixar. Um abraço a todos.